Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Encontra vivo em ti, segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. Bruno, segura em minhas mãos. Faz as águas subirem neste lugar. Seus rios, Ele te dá. Em suas águas agitar. Vem sobre nós com a chuva. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar, na sua casa e poder estar difundindo a palavra de Deus. Nesse instante, antes de tudo, gostaria que você fizesse essa oração comigo para que nós pudéssemos aqui ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus estamos aí em mais um culto online pela honra e glória do Senhor. Meus irmãos, que nós venhamos a aproveitar esses momentos, porque na verdade nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós devemos estar firmes na presença do Senhor, em sua palavra, para que Deus venha nos dar vitória em todas as coisas. Então nesse instante, peço que você venha orar comigo, para que nós venhamos a escutar aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a sua graça, o teu poder, a sua misericórdia, Pai. Nos envolve com a sua sabedoria. Pai, sabemos, Pai amado, que esse mundo está indo de mal a pior e que infelizmente, Senhor, as notícias não são boas. Meu Deus, que o Senhor esteja fazendo que a sua igreja esteja alicerçada, que nós venhamos a ser alicerçados. Em nome de Jesus, na tua palavra, nas profecias que o Senhor tem difundido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, meu Pai, a não sermos enganados, a não sermos aí, Senhor meu Pai, levados pelos ventos de doutrinas, mas que nós venhamos a ser perseverantes naquilo que o Senhor tem colocado para nós. Meu Pai, nos ajuda e fala conosco através da tua palavra. Santifica-nos, Pai, na tua presença e na tua glória, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço, meu Deus. Abençoa-nos nesse instante. Amém. E graças a Deus. Abramos a palavra de Deus no Salmo 133, no versículo de número 1 até o 3. E vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Olha, diz assim a palavra do Senhor: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Então aqui nós observamos que o salmista Davi, ele colocou com muita propriedade, né, este salmo. E veja bem, ele diz aqui: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui Davi está na verdade exultando, está se alegrando na comunhão dos irmãos. Davi, ele está falando que é importante os irmãos viverem em comunhão. Davi está colocando que é importante, veja bem, nós vivermos, aqueles que são irmãos em Cristo, né? Porque profeticamente vamos aqui colocar, aqueles que são irmãos em Cristo, aqueles que vivem numa mesma direção da palavra de Deus, esses devem viver o quê? Em comunhão. Isso mesmo, deve viver em comunhão, deve viver na mesma direção, deve viver
sabe, cada um se apoiando no outro. Ou seja, nós devemos sempre estar, não é, vivendo unidos como irmãos. A Bíblia nos fala, veja bem, né, que o cordão de três dobras, ela é difícil de quebrar. Então, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, nós somos mais difíceis de sermos derrotados pelo inimigo. É isso que nós devemos entender. E também, veja bem, que quando nós estamos unidos num só sentimento, estamos unidos numa só direção, é mais fácil de nós vencermos as lutas e situações difíceis. A palavra do Senhor nos fala também que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quando nós estamos unidos com os irmãos, veja bem que sempre vai haver conselhos da parte de Deus. Sempre vai haver direção da parte de Deus para que nós venhamos a vencer as lutas e situações. Quando nós estamos unidos com os irmãos, veja bem que nós somos pessoas, somos adoradores do Senhor. Todos aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Como diz João 4, né? João 4 diz assim que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E é esses que Deus procura. Então, meus amados, quando nós estamos em união, veja bem que é contundente a manifestação de Deus no meio do seu povo. É isso que o salmista Davi está falando. Nós devemos entender essas coisas da parte de Deus, porque isso é muito importante e isso depende a igreja, né? Isso depende a eclésia, isso depende as nossas vidas diante do Senhor, como igreja e como indivíduos que vão estar reinando com Cristo. Veja bem, porque eu vejo, sabe, às vezes muitos podem dizer, mas aí não tem nada a ver, porque, né, é no Velho Testamento e o Velho Testamento já passou. Não, o Velho Testamento não passou. Na verdade, veja bem, que o cumprimento do Velho Testamento está no Novo Testamento, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu posso levar o Salmo 133 como também um salmo profético, né? Um salmo profético que vai nos trazer uma conotação da igreja do Senhor, né? Vai me trazer uma visão de como a igreja do Senhor deve agir, entre outras palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras, que nós podemos aqui estar muitas vezes destrinchando. Mas eu não vou entrar muito nesse âmbito, porque o tempo também é restrito, né? Mas nós vamos ver alguns pontos bem interessantes da palavra do Senhor. Olha só, no versículo 2 diz assim, diz aqui, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então aqui no versículo 2, nós observamos que é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, né, a barba de Arão, e que desce até a sua orla. Então aqui nós vemos que, na verdade, aqui nós estamos, Arão é um sacerdote, né, foi o sumo sacerdote. E hoje em dia, em exemplificação, nós temos o sacerdócio de quem? De Cristo, né? E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, não é verdade? Então, exemplificadamente, nós podemos observar que é através de Jesus Cristo que a unção do Espírito de Deus é derramado sobre as nossas vidas, sobre a comunhão da igreja. Não é verdade? É sobre a comunhão da igreja que é derramado. Então, isso nos leva a pensar que não adianta, meu amado, se uma igreja está dividida, se o povo está dividido, se um quer fazer de uma forma, outro quer fazer de outro, não adianta dizer que o Espírito vai ser derramado, porque não vai. Porque dentro da igreja do Senhor, eu estou falando aqui da eclésia, eu estou falando daqueles tirados para fora, eu estou falando daqueles que, na verdade, aceitaram a Jesus como Salvador. Observe bem que tem que haver comunhão. Porque
é através da comunhão que o Espírito de Deus é derramado no seio da igreja. Que o Espírito de Deus vai trazer direcionamento, vai trazer cura, vai trazer restauração. Que o Espírito de Deus vai trazer direção. Você está entendendo? É na onde o Espírito de Deus vai manifestar a sua presença, é no meio da comunhão do corpo de Cristo, não é? Porque aqui nós observamos no versículo 2, que é muito revelador, que está falando de um corpo. Sim, desce sobre a cabeça de Arão e vai até a orla dos seus vestimentos. Olha só que coisa interessante, né? Das suas vestes. Então, aqui eu posso exemplificar que está falando do corpo, da igreja do Senhor. Exemplificadamente, não é? Olha só, que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda da parte de Deus. Olha só, e diz aqui no versículo de número 3, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós observamos aqui que o salmista Davi, ele exemplifica a comunhão dos irmãos como os orvalhos de Hermon, né? Então observamos ali que no monte de Sião, né, nas madrugadas, desce aquele orvalho ali para muitas vezes estar regando as plantas, muitas vezes, né, diante do calor, diante das intempéries. Então o orvalho, ele é regado ali, ele rega totalmente as plantas, eles fazem com que as plantas venham ser venham crescer saudáveis. Então observemos bem, que coisa maravilhosa, porque aqui também nos fala que ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Então a vida, meus amados, é dentro da casa de Deus. Não estou falando aqui casa no sentido estrutural, no sentido muitas vezes de uma organização. Não é isso não. Mas é a casa, sou eu e você, nós somos casas do Espírito Santo. Veja bem que o Espírito Santo, de forma alguma, ele vive no irmão ali. Ah, o seu Espírito Santo, mas o meu Espírito Santo, não é isso. O Espírito de Deus não está dividido. Mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E quando nós nos unimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo como igreja do Senhor, observe bem que esse mesmo Espírito, ele tem uma atuação total, ele tem uma atuação, ele manifesta o seu poder com grandeza, você está entendendo? Ele quebra grilhões, ele quebra ações do mal, ele vai fazer com que as obras das trevas sejam completamente eliminadas e também os nossos problemas venham ser o quê? Venham ser solucionados, isso mesmo. O que diz lá em Mateus 16, no versículo 18 e 19? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, veja bem, ali não está falando, né, de uma pessoa só. Não está falando não. Ali está falando da igreja do Senhor, dos irmãos que vivem em comunhão, em união, porque é amável diante do Senhor, é amável. E como nós vimos aqui, o Espírito é derramado sobre nós porque nós somos o corpo de Cristo, né? Exemplificado aqui pela vida de Arão. Veja bem que é um sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes do Senhor, meus amados. Impotencialmente, nós somos sacerdotes do Senhor, eleitos por Jesus Cristo. Isto mesmo, a igreja tem essa conotação de sacerdócio real diante do Senhor. Isso mesmo. Tá certo? Tá certo que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote supremo. Mas eu e você somos sacerdotes diante do Senhor. Para quê? Para manifestar o reino de Deus ao mundo, né? Para fazer com que Deus venha ser aí visto pelas pessoas, não é verdade? É assim que nós devemos observar. Assim que nós devemos observar. Por quê? Porque eu e você temos a unção do Espírito de Deus. Eu e você está entendendo? Somos servos do Senhor. E isso é muito importante. Então, nós temos também, nós temos o sacerdócio de Jesus em nossas vidas. Então, ele nos elegeu para que eu e você fôssemos disseminadores da palavra de Deus. Então, de uma certa forma, nós somos sacerdotes da presença do Senhor para fazer notório o reino de Deus. Então, observe bem, meu irmão e minha irmã, como esse Salmo 133 ele é muito importante para as nossas vidas e é muito revelador. Então, vamos
ler a palavra do Senhor em Mateus 6, no versículo 9 a 15, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui nós observamos que no versículo 9 a 15, o Senhor Jesus ele está nos ensinando sobre a oração do Pai Nosso. E entre outras coisas que ele coloca primeiro a adoração a Deus, o estabelecimento do reino de Deus, que nós devemos orar para que Deus esteja nos alimentando, né? Eu creio que essa alimentação, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, né? Que o Senhor esteja nos alimentando. E observemos aqui uma das coisas importantes, né? Que nós, no versículo 12, diz aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus ele salienta, veja bem, no versículo 14, diz aqui: porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, uma coisa muito importante que eu posso observar, porque Jesus ele salientou muito isso aqui, tanto aqui no versículo 12, quanto no 14 até o 15, que quando nós fizermos uma oração, nós devemos perdoar as ofensas das pessoas. Sim, as ofensas das pessoas. Tanto os nossos irmãos que estão conosco na casa de Deus, como aqueles que estão no mundo secular, né, que muitas vezes nós somos ofendidos. Então nós devemos ter o coração perdoador. Veja bem, porque senão o Senhor não vai ouvir a nossa oração. Pode ser a oração mais bonita que for, meu irmão. Pode ser a oração mais linda, mais estruturada, mais cheia de S's, R's, né, para querer se exibir, se mostrar. Você está entendendo? Porque Deus não vai ouvir esse tipo de oração, porque a oração que Deus quer é do coração. E uma oração do coração, ela vai o quê? Primeira coisa, ela vai fazer com que nós primeiramente venhamos a perdoar os outros. Porque aqui está falando, olha só, no versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então não adianta nada a pessoa ir na igreja, levantar as mãos. Ah, eu tô com raiva daquele líder ali, sabe? Tô com ódio. Né? Não tem gente que é assim? Tem gente que é dessa forma aí. Ah, porque eu tô com ódio ali do meu vizinho, eu tô com ódio ali do meu pai, da minha mãe, eu tô com ódio, sabe? Eu tô com ódio do meu irmão, da minha irmã, eu tô com ódio, sabe? Eu tô com ódio da obra de Deus, eu tô com ódio da igreja, eu tô com ódio. Então, né? Aí tem pessoas que entram na casa de Deus e ficam levantando as mãos. Tem gente que fica ali dando glória a Deus, fica pulando, fica fazendo aviãozinho no meio da igreja. Mas olha só, o coração cheio de ódio. E acha que Deus está se alegrando. Ai, Deus aceita. Não. Deus não aceita, meu irmão e minha irmã. Me desculpe. Né? Tem gente que briga com a mulher, que xinga a mulher de tudo quanto é nome. Né? Tem mulher que xinga o marido de tudo quanto é nome. E desce-lhe o barraco dentro de casa. Né? Olha só que coisa, né? Aí chega na igreja, na maior hipocrisia, acha que Deus está aceitando. Ai, Deus está aceitando minha oração. Ai, Deus está aceitando a minha oração. Ai, eu oro todo dia, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. Hipócrita. Me desculpe, meu irmão e minha irmã. Aqui eu não quero ofender ninguém. Mas a Bíblia coloca uma pessoa dessa como hipócrita. Me desculpe. Se eu praticar essas coisas, eu também sou hipócrita. Mas nós devemos procurar o quê? Ter paz com todos, isso mesmo, olha só.
para que Deus esteja ouvindo a minha oração, para que Deus ele possa agir na minha vida, você está entendendo? Agir no seio da igreja, e para que eu tenha o mesmo direcionamento das coisas do Senhor, eu tenho o quê? Eu tenho que ter comunhão com todos os irmãos. Eu tenho que ter comunhão com todos. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Isso serve para todos nós. Não é? Aqui eu não quero tirar meu corpo fora de jeito nenhum. Mas nós temos que procurar, sabe? Procurar viver em paz com os outros. Não é? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Nós devemos ser o quê? Pessoas perdoadoras. Nós devemos ser pessoas, sabe, que devemos sim falar a verdade, mas que essa verdade não seja uma verdade que nós venhamos expor a nossa ira, mas que nós venhamos a ensinar com cautela a palavra de Deus, ensinando, sabe, de uma forma aprazível aos outros, né? Falando, não, olha, a palavra de Deus diz assim, assim. Ah, eu não aceito. Então tá bom, você não aceita? Então eu vou colocar você na oração, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, veja bem que nós devemos ser pessoas que falem a verdade, mas cuidado para que, falando a verdade, nós venhamos expor a nossa ira, o nosso ódio, venhamos a expor o que nós estamos certos, porque quando nós muitas vezes expomos a verdade, achamos que estamos certos e agimos de uma forma muito procelosa para com as pessoas, meu irmão e minha irmã, isso vem fazer muitas vezes que nós venhamos a perder a nossa razão. É isso mesmo, venhamos a perder nossa razão. E não é dessa forma que se faz as coisas. Nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar cuidado. Nós podemos até ser criticados e xingados, mas nós não devemos xingar nem criticar. Nós devemos fazer tudo de uma forma serena. Devemos fazer tudo de uma forma que Deus venha se agradar, não é? Expor os frutos do Espírito Santo através da verdade que nós professamos. Isto mesmo, porque é assim que nós vamos viver uma vida verdadeiramente cristã e unidos com a igreja do Senhor, numa direção, aguardando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vejamos aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14, que é um versículo muito assim, muito significativo, né? Muito importante, e tem muitas pessoas que passam batido, né? Tem pessoas que passam por cima, tem pessoas que se esquecem, você está entendendo? Mas isso é muito importante para nós, o que diz esse versículo aqui, não é? Olha só, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só que coisa tremenda essa palavra, né? Essa palavra é maravilhosa, olha só, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não tem paz com todos, você não está seguindo a santificação e também não verá o Senhor. Veja bem que coisa interessante, né? Ah, eu não tenho paz com aquele irmão ali. Ah, sabe? Aí a pessoa pega e fala que é santa. Ah, a pessoa fala que está com Deus. É mentira, mentira. Porque a palavra de Deus, ela revela aqui o intuito do coração, olha só. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se a pessoa tá fora da comunhão da igreja, se a pessoa critica, se a pessoa é aquela pessoa que vive com ódio no seu coração, a pessoa fica refutando, né? A pessoa muitas vezes fica colocando pedra de tropeço na casa de Deus, diante dos irmãos. Olha só, diz aqui no versículo 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a pessoa não tem nem santificação aqui, ó. Seguir a paz com todos e a santificação. Se eu não tenho paz com todos, como é que eu vou seguir a santificação? Ah, eu sou santo, né? Mas eu odeio aquele irmão ali, eu odeio aquela irmã, eu odeio o pastor. Então, meu irmão, você não tá seguindo a santificação, não. Você está em pecado mesmo. Você está entendendo? Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou em pecado também. Agora observe bem. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só. Sem santificação ninguém verá o Senhor, meu irmão.
E se eu tô debaixo de briga, de ira contra o irmão, se eu tô vivendo a divisão, você está entendendo? Se eu tô me achando tal, que eu tô certo, né? Então, observe bem, olha, que a pessoa não vai ver o Senhor não, porque não está seguindo a santificação nem a paz com todos. Então a pessoa está em pecado, olha. E diz aqui no 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha só, a pessoa vai se privar da graça de Deus. Né? Então a pessoa está ali orando, está buscando, está fazendo aquela oração bonita, mas está privada da graça de Deus. Vai na igreja, acha que está abafando. Ah, estou abafando, né? Eu sou melhor que todo mundo. Ah, porque eu faço, eu aconteço, eu estou certo. Não. Olha aqui, a pessoa está se privando da graça de Deus, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Essa raiz de amargura é terrível, né? A mesma coisa daquela árvore que você corta e fica aquela raiz. Ah, eu cortei a árvore, mas a raiz está ali. E meu irmão, isso aí vai dar outros frutos, hein? Isso aí vai dar luz a uma nova árvore. Isso aí vai surgir uma nova árvore de amargura. Você tem que arrancar pela raiz. Olha, eu tenho que arrancar pela raiz. Olha só. Que coisa, hein? Brotando. Olha, ele fala brotando aqui, ó. Vos perturbe. Tem gente que se perturba. Tá com ira com o irmão, se perturba. Ah, vou atravessar do outro lado da rua, sabe? Ah, mas eu tô lá na igreja, né? Aí quando acaba o culto eu vou sair. Eu vou sair, não quero dar passo pra ninguém. Não quero falar com ninguém, não. Eu tô assim, tô assado. Eu não quero me envolver com ninguém. Eu vou pegar, né? Vou embora. Não quero nem saber. Não quero ter comunhão com ninguém. Tá entendendo? Olha só. Que coisa, hein? Olha o que Deus está revelando. Que tremendo, olha só. Isso aqui é para mim também. Eu tenho que tomar cuidado. Olha só. E de que nenhuma raiz de amargura, a pessoa ora, fica incomodada, puxa vida, e Deus se incomodando, vai lá, fala com o teu irmão, se conserta, mude as suas atitudes, vai, transforme-se, deixa o meu perdão te permear, deixa o ódio do meu espírito te curar, te trazer transformação, mudar seu coração, volte de novo a fazer a minha obra como fazia antes. Deus está falando todo momento, não quero. Eu não vou dar o braço a torcer, porque eu estou certo. Eu não quero falar com fulano, não quero falar com Beltrano. Porque eu não quero me envolver mais com a obra de Deus. Deixa eu me envolver só com o meu trabalho. Deixa eu só me envolver com aquilo, com a minha casa, com o meu lar. Eu não quero mais saber da obra de Deus. Vou lá como visitante, eu vou lá, vou ficar no banco, eu vou ficar... Então, meu irmão, olha, isso é patente. É patente. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, olha. Olha. E a pessoa vive perturbada. A pessoa não tem paz. Você está entendendo? Fica aquele peso no coração, né? Aquele peso terrível, aquele negócio assim que fica, sabe? E o diabo fica tentando toda hora, fica falando, isso mesmo. Vai, fica assim, isso mesmo, fica para baixo, isso mesmo. E a pessoa não está percebendo, está se tornando um tapete de Satanás. Satanás está tripudiando em cima dela. Meu Deus do céu, olha, que coisa, hein? Olha. Vos perturbe e por ela muito se contamina. Por que contamina? Contamina porque, não, sabe o que é? É que o pastor pegou e fez isso. É que a igreja é assim, que a igreja é assim. Então sai contaminando, né, a obra de Deus, fica contaminando as pessoas contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor, né? Fica contaminando através de sua palavra, através do seu testemunho as outras pessoas. E você pensa que alguma pessoa vai ser evangelizada ou vai ser ganha através dessa atitude? Não vai não, meu irmão. Não vai não. Está contaminando as coisas de Deus. Está contaminando. Olha só. Que coisa terrível, hein? Que coisa terrível. Que coisa terrível. Será que nós não temos que tomar jeito? Será que nós não temos que tomar cuidado? Meu irmão, a todo momento Satanás quer destruir a obra de Deus. E a destruição, na verdade, veja bem, vem através do quê? Vem através da amargura, vem através da falta de comunhão, vem através da divisão, e nós devemos ficar espertos com respeito a isso. Você está entendendo? E muitas vezes a pessoa pensa que está certa, que a pessoa está na direção correta, e está totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A pessoa não está certa, mas tem que se arrepender. Vai fazer como quem? Vai fazer como Sansão? Eu vou lá, eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus. Mas ele estava em pecado e não percebeu que Deus já tinha se retirado dele. Olha só,
Que perigo, hein? A pessoa achar que está com a razão, a pessoa achar que está com o Espírito de Deus e de repente descobrir que é nada, que não tem nada de Espírito de Deus na vida dele, que o Espírito de Deus já se retirou da vida dele, que o Espírito de Deus não está aprovando as suas atitudes. O inimigo vai dar uma rasteira tão grande, meu irmão. Uma rasteira tão grande que a pessoa não vai aguentar. Então, é tempo de arrependimento. É tempo de se quebrantar diante de Deus. É tempo de buscar a presença de Deus e se consertar com a casa de Deus, se consertar com os irmãos, pedir perdão, pegar e voltar ao princípio de tudo. E Deus vai te restaurar. Tá entendendo? Vai te restaurar. Hã? Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, meu irmão, minha irmã. Não é? Aqui não é uma palavra condenativa, não é uma palavra para querer apontar o erro. Eu sou cheio de erros, todos nós somos cheios de erros, mas nós devemos vigiar como está nosso coração. Temos que vigiar como nós estamos nos portando diante de Deus e diante dos irmãos. Nós temos que estar vigiando como nós estamos nos portando diante da sociedade. Para quê? Para que Deus ele possa trabalhar em nosso coração. Mas que nós não venhamos a deixar que a amargura, o rancor, o ódio, a falta de comunhão com a casa de Deus venha querer nos travar nas coisas do Senhor e até mesmo nos levar para o mundo. Porque essas coisas nos levam para o mundo, meu irmão. Nós podemos severamente cair na apostasia, né? Tá entendendo? Todos nós. Não existe pastor, não existe presbítero, não existe diácono, não existe diaconisa, não existe membro de igreja que outrora falava a verdade e agora estão caindo na apostasia. Por quê? Porque o coração está orgulhoso, achando que está certo, que está certo, que todo mundo está errado, que eu devo ficar dessa forma, desse jeito. Está errado. Está errado. Tem que haver uma conversão. Tem que haver, você está entendendo? Uma busca da presença de Deus, uma restauração. Tem que haver um perdão da parte de Deus. Nós temos que pedir para Deus nos ajudar em todas as nossas dificuldades e que nós venhamos a viver verdadeiramente em comunhão, né? Porque esta é a vontade de Deus. Aqui em Romanos 12, no versículo 18 a 21, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui nós observamos que o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, não é? Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então nós devemos viver em paz. Temos que procurar a paz, temos que promover a paz, não é? Você está entendendo, meu irmão? Nós devemos tirar a raiz de amargura quando depender de nós. Nós não devemos viver, sabe, como pessoas que sempre estão procurando encrenca com os outros. Né? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Que nós não devemos ser pessoas briguentas, pessoas que vivem muitas vezes questionando as coisas de uma forma crítica, né? Crítica no mau sentido. Não. Nós devemos ter paz com todos, quando depender de nós. Isso quer dizer, então, que independe do outro. Né? Mas se o outro tem guerra contra mim, se o outro quer brigar comigo, eu, como servo de Deus, eu não devo brigar comigo. Tá entendendo? Se ele quer me xingar, falar palavrão ou falar coisas ofensivas, eu não devo, de forma alguma, usar a minha boca, usar os meus sentimentos contra a pessoa. De forma nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Está entendendo? Por quê? Porque nós devemos viver em paz. E uma coisa interessante que nós devemos observar, nós devemos o quê? Ser perdoadores. Por quê? Diz aqui, se nós queremos ter paz com os outros, nós devemos também perdoar os outros. Porque aquele que perdoa vai fazer bem para si mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo. Que quando
eu muitas vezes procuro a paz, se eu procuro muitas vezes ser uma pessoa que procura fazer as coisas corretas diante de Deus, se eu não, mesmo se a pessoa queira brigar comigo e eu não procuro brigar com a pessoa, eu devo também perdoá-la, né? Perdoá-la. Isso não significa que eu devo ficar junto, claro, né? Se a pessoa não quer ficar junto de mim, não adianta. Mas eu devo procurar o quê? Procurar a paz com aquela pessoa. E mesmo se aquela pessoa seja maldosa, eu devo ser prestativo para com aquela pessoa. A pessoa está carregando, por exemplo, eu tenho um inimigo meu. Se Deus me tocar para mim ajudá-la e ela aceitar a minha ajuda, eu devo ajudar para quê? Para querer promover a paz com a pessoa, e de repente isso vai fazer o quê? Que eu vire amigo daquela pessoa e aquela pessoa não vai querer meu mal. Isso aí eu posso dizer como testemunho próprio, que isso aí já aconteceu muito comigo. Teve pessoas que não conversavam comigo, tinha pessoas ali que ficaram com o coração cheio de amargura e de rancor, e eu procurei ter paz com a pessoa, né? Eu procurei, e no momento que a pessoa precisava, eu estava ali para ajudá-la, quando ela também queria que eu ajudasse. E aquilo promoveu a paz, e hoje em dia nós somos amigos. Sim, é verdade, isso aconteceu comigo. Por quê? Porque Deus, ele também trabalha no coração da pessoa. E às vezes a pessoa pensa uma coisa da gente que não é verdade. Mas Deus vai mostrando, olha aí a atitude dele, olha a palavra dele, olha a palavra dela, olha só como está agindo. Então, isso aí vai fazendo, opa, essa pessoa não é aquilo que eu pensava. Porque às vezes existe um equívoco, né? Que a pessoa pensa que a gente é uma pessoa maldosa e de repente vê que a gente não é nada daquilo que ela pensava. Então, o inimigo trabalha muito nisso aí, meu irmão. Então, nós devemos ser promotores de paz. Nós, como diz o texto aqui, nós não devemos o que nos vingar. Eu vou me vingar. A pessoa fez isso, agora eu vou fazer. Tem mulher, por exemplo, que diz que vai vingar do marido. Ai, porque se você não me der aquele vestido, hoje não tem nada, hein? Não tem nada, e fica agindo dessa forma, fica agindo com vingancinha, né? Isso aí tá contra a palavra de Deus, viu, meu irmão? Tá contra a palavra de Deus, viu, meu irmão? Eu não quero mais nada com a minha mulher, porque ela fica e ela não fez a comida direito. Ai, porque não fez do jeito que eu queria. Ai, que não sei o que. Então a pessoa fica com essas vingancinhas bobas aí, né? Muitas vezes fica aí com essas vingancinhas, isso aí não é de Deus, não. Não, a Bíblia diz que a mulher não deve se negar para o seu marido, nem o seu marido deve se negar para a sua esposa. Por quê? Porque senão o diabo ele pode entrar e vai acabar o quê? Vai acabar com o relacionamento, né? Se eu não me engano está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, né? Daqui a pouco eu coloco aí no vídeo. Mas veja bem que é isso que acontece. Sim, é isso que acontece muitas vezes, não é? Então a pessoa fica com vingança, a pessoa me fez isso, agora eu vou fazer aquilo para ela, vou aprontar para ela, vou maquinar o que eu vou fazer à noite, que é para colocar uma pedra de tropeço, vou acabar com a vida da pessoa. Então a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 19, olha, não vos vingueis a vós mesmos, né? Então a Bíblia diz para a gente não se vingar, mas o que? A vingança vem de quem? Do Senhor. E às vezes a vingança não é vingança, né? Que muitas vezes Deus vai matar a pessoa, que Deus vai acabar com a vida da pessoa. Às vezes a vingança é a pessoa vir até você e falar assim, olha, você pode me ajudar? Você pode... sim, o Senhor faz isso, né? O seu inimigo vai lá e pede a sua ajuda. O seu inimigo vai lá, né? O seu suposto inimigo, porque o servo de Deus não pode ter inimigos, né? Porque são pessoas que se fazem inimigos dos servos de Deus. Mas nós não devemos ter inimigos. Nós não devemos promover inimigos. Nós devemos promover a paz. Mas se as pessoas querem ser nossas inimigas, isso aí é entre ela e Deus. Mas, observe bem, a vingança às vezes é isso. É você muitas vezes ajudar aquele que se coloca como seu inimigo. Porque ele pede a sua ajuda. Ele vem e te pede perdão. Ele vem e faz... Tá entendendo? Ele vem e fala com você. Tá entendendo? E pede que você faça uma oração, que você ajude em alguma coisa. Então, esse tipo de vingança, a pessoa vai ver, né, que, poxa vida, né, essa pessoa é de Deus mesmo. Poxa vida, eu estava num patamar achando que eu era, que eu acontecia. Agora eu vejo que eu tenho que se submeter ao servo e à serva de Deus, não é? Então, esse é um momento também que nós temos como servos de Deus de manifestar o reino de Deus àquela pessoa, falar, olha, Jesus ama a sua vida, olha, você é importante para Deus. Aí você pode falar, eu também te amo, eu tenho orado por você, embora você não queira falar comigo, embora você está entendendo, meus amados? Está entendendo como é que é? Como Deus trabalha, né?
Não é aquele negócio de vingança, né? Vou dar uma facada, vou dar um tapa, vou acabar com essa pessoa. Não, pelo amor de Deus. Isso aí não está na palavra de Deus, não. Isso nunca deve estar na boca do servo de Deus, de jeito nenhum. Então que nós venhamos a tomar cuidado, tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar para a glória de Deus, pedir a misericórdia do Senhor. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Pai, eu peço a Tua graça e o Teu poder e a Tua grandeza. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com o Teu querer, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o Teu servo, Tua serva, abençoa as nossas vidas. Eu também me coloco aqui. A cada dia eu tenho aprendido, nós temos que aprender com o Senhor. Meu Pai, nos ajuda nas nossas pecaminosidades, nos dá força, Senhor, meu Pai, para que a Tua igreja esteja unida no só propósito de Te servir dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e fique com Deus. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. que fez você pra mim, que me fez pra você. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.